Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: O que é que vocês andam conversando pelo caminho? Eles pararam com um rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aconteceu nestes últimos dias? Perguntou: O que foi? Os discípulos então responderam: Aconteceu a Jesus o Nazareno, que foi profeta poderoso em ação de palavras diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes e sacerdotes e nossos chefes entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram dizendo que ele estava vivo. Alguns de nossos também foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus. Então Jesus disse a eles: Como vocês custam a entender? E como demoraram para acreditar em tudo o que o profeta falaram? Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então começou explicando por Moisés e continuando por todos os profetas. Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Porém, eles insistiram com que para Jesus dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisto, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então disse ao outro: Não estava o nosso coração ardendo quando ele explicava, falava pelo caminho e nos explicava com as Escrituras? Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje tivemos um evangelho praticamente misterioso aqui. Mas eu vou bancar o detetive junto com o Padre Léo. Padre Léo, eu assisti. Olha como que é a ironia do destino, né? Há poucos dias atrás eu assisti uma pregação dele que estava falando justamente deste evangelho. Um certo dia, após todos os acontecimentos da morte de Jesus, um discípulo e o outro discípulo chamado Cleofas foram embora, resolveram ir embora de Jerusalém. Aí a pergunta que fica é a seguinte: quem é este discípulo que está junto de Cleofas? Vamos retomar um pouquinho os conteúdos. Vamos voltar lá no dia da crucificação de Jesus. Junto aos pés da cruz estava quem? A Maria de Madalena, sua irmã Maria de Cleofas e Maria, a sua mãe. Poderíamos dizer então que quem estava junto de Cleofas
Na verdade, era Maria, irmã de Maria. Como assim Maria, irmã de Maria? O que você está falando, William? A Bíblia não especifica tanto. Mas lembra que há meses atrás eu falei que Maria tinha uma irmã? E irmão não é só aquele que a gente considera como parente, o nosso primo. Para eles lá podem ser irmão, aquele cara que a gente não vê há tanto tempo, que é da família, né, que tem o mesmo grau de idade, pode ser nosso irmão. Maria de Cleófas era irmã de Maria, mãe de Jesus. E eles seguiam Jesus. Maria e Cleófas seguiam Jesus. Eles eram esposos, era marido e mulher. Por que eu considero isso? Porque eles entraram na mesma casa juntos. Veja bem, para você entrar na mesma casa juntos, você não precisa ao menos ter alguma afinidade com ele. Eles estavam juntos. Eles tinham um relacionamento. E eles estavam voltando de Jerusalém após tudo aquilo ter acontecido e conversando no meio do caminho, falando sobre tudo que aconteceu. De repente passa um homem, no caso Jesus, mas que eles não reconheciam. Passa Jesus na frente deles e diz: do que vocês estão perguntando? Do que vocês estão conversando? E aí os discípulos viram para ele e falam: mas como que você não sabe? Você é o único discípulo em Jerusalém que não sabe da história? Você não sabe da história de Jesus o Nazareno? Ele que foi crucificado pelos profetas, ele que era um grande profeta, foi crucificado. E a gente esperava que ele ressuscitasse no terceiro dia. Mas esses já faz 3 dias que ele está morto lá dentro do túmulo. Claro que mulheres foram lá no túmulo de Jesus, falaram que Jesus tinha ressuscitado porque não viram Jesus lá. Mas ele não apareceu. A verdade é essa. Imagina o estresse de Cleófas com Maria de Cleófas falando para Jesus. Imagina tudo aquilo. Porque eles moravam em Emaús. Tá aqui na Bíblia. Tá aqui na Bíblia escrito. Nestes mesmos dias, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús. Eles moravam em Emaús. E de Emaús para Jerusalém não era tão longe, mas era uma distância. Eles deixaram Emaús para seguir Jesus. Eles deixaram Emaús para ir atrás de Jesus, para ficar com ele. E aí no meio do caminho eles descobrem que o Jesus morreu. Vejam bem isso. Olha que doido, que bizarro. Aí estavam lá retornando com raiva, né? E Jesus diz para eles: mas como que vocês são burros? Padre Léo diz mais ou menos assim: mas como que vocês são burros, pô? Veja bem, será que Jesus não tinha que sofrer tudo isso para honrar a glória do Pai? E começou explicando. Explicou a Bíblia inteira, mas peraí. Aí a gente já descobre até os passos de Maria de Cleófas junto com Jesus. No caso, Cleófas e Maria e Jesus devem estar andando no passo de tartaruga, porque para poder explicar a Bíblia inteira, de de Jerusalém até Emaús, é um caminho curto. Vou falar para você, é caminho tipo de você sair de Sumaré para Paulínia. Depois você pesquisa na internet a distância que é de Sumaré para Paulínia. Pô, você passa uma pinguela ali, você já tá em Paulínia. Mas no caso aqui, Jesus explicou a Bíblia inteira, passando de Gênesis até Atos dos Apóstolos. Jesus explicou a Bíblia inteira para os discípulos de Emaús. E desde a época de Moisés, passando por todos os profetas, ele foi explicando. E aí vocês imaginam por quanto que o discípulo de Emaús estava andando, né? Porque uma pessoa, né? Isso são estatísticas de Padre Léo.
uma pessoa consegue caminhar por dia 12 quilômetros. Como? De boa, andando normal, como se você estivesse caminhando num parque. Você consegue caminhar 12 quilômetros, experimenta um dia. Agora, imagina uma pessoa para andar uma pasta de tartaruga. Mas ele estava andando leve demais, né? Aí, beleza. Foram, chegaram lá em casa, Jesus ia embora, daí eles falaram, fica conosco. E Jesus entrou. Então Jesus entrou, sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. No caso aqui, vejam que coisa. Vejam uma coisa que fantástica, né? Jesus entrou na casa, normalmente, aí isso é coisa normal, né? Lá na época de Jerusalém. Normalmente, para você se sentar na casa, normalmente quem sentava no meio, sempre quem sentava no meio era o patriarca da família. O patriarca da família se sentava ao meio. No caso, o convidado era para se sentar na frente da esposa do patriarca. E assim ficava, né? Uma à direita, outro na esquerda, ou vice-versa. Porque daí dava tempo da esposa sair para poder pegar alguma coisa e dava tempo de Jesus, se ele quisesse, ir embora. E aí, no caso, eles fazem diferente. Jesus se senta à ponta e Maria de Cleofas fica um na frente do outro. Aí, então, normalmente o patriarca fazia oração. Veja bem, quando você está na Sexta-feira Santa, vamos fazer uma prova, vamos tirar uma prova. Para quem não faz, fazer agora. Toda Sexta-feira Santa, meu pai reúne a minha família, meus irmãos, né? Seja quem estiver em casa, ele reúne lá todo mundo junto e a gente faz uma oração. Ele reúne a família para fazer uma oração, não porque ele acha ou certo, não porque ele precisa, porque é o momento, mas porque ele é o patriarca da família. Ele precisa que a gente faça essa oração. É ele que manda. É ele que manda. Então ele mandou a oração, a gente tem que fazer junto. Até porque era o dia de Sexta-feira Santa, Jesus tinha morrido. Então, se Jesus estava sentado na ponta, o certo era ele fazer a oração. Aí Jesus foi lá e falou, tá bom, eu faço. Foi lá, fez a oração. Fez a oração lá. Deu umas... Partiu o pão, levantou. E vejam que bonito. Jesus faz os mesmos gestos da Quinta-feira Santa. Meus irmãos e minhas irmãs, ele simplesmente estava reencenando aquilo que ele fez lá na Sexta-feira Santa para o cego abrir o olho. Porque só mesmo Jesus partindo o pão e fazendo o milagre da vida, o mistério da fé, que a gente abre o olho. E então Jesus parte o pão, entrega a eles. No momento que eles comem daquele pão, eles já abrem os olhos. E conseguem enxergar tudo que está na frente deles. E aí eles falam um pro outro. Não era bonito quando ele falava pra gente, né? E tal. Quando ele falava enquanto a gente estava passando. E as palavras que ele usava. Vamos voltar para lá, vai. E voltaram para Jerusalém. Contaram tudo para os outros. Jesus. Isso quem fala é o Padre Léo, também falava. O Padre Léo falava muito isso. Jesus gosta de entrar no convívio dos casais. Padre Léo falava muito isso. Padre Léo falava, Jesus gosta não. Ele talvez foi enviado para os casais. Quando a gente está passando por um momento de dificuldade, de apuro,
na nossa vida matrimonial, para quem que a gente tem que recorrer? Para Jesus. Não existe nenhum santo. Se existe, eu não conheço, mas não existe nenhum santo que é santo para casal. Aí o povo vai falar, mas Santo Antônio é santo casamenteiro. Santo Antônio, ele não, na verdade, Santo Antônio não era nem para ser santo casamenteiro. Isso foi um título popular que o povo arrumou para ele depois que o cara achou uma aliança de dentro do bolo lá. A mulher achou uma aliança dentro do bolo lá e casou. Aí desde então Santo Antônio virou santo casamenteiro, mas Santo Antônio não é santo casamenteiro. E então não existe nenhum santo que seria santo de casamento. Ah, padroeiro dos casais. Não existe. No caso, somente Jesus é o único e primeiro padroeiro dos casais. E por que isso? Porque vejam bem, Jesus trouxe a união para os dois. Ao invés de deixar o patriarca sentado na ponta, quem sentou na ponta foi ele. Para que os dois vissem um a cara do outro. Porque eles estavam que nem tapados. Tava um indo reto, o outro indo reto junto e ninguém olhava para a cara do outro. Tava os dois estressados. Meus irmãos, a raiva, o ódio, a tristeza nos faz a gente ficar cegos. A raiva nos deixa cego. Quer que eu te conto como? Porque quando a gente tá com raiva, quando a gente tá bravo, a gente fala o que a gente pensa. E a gente não olha para a opinião do outro. Deixa eu te falar um negócio. E a pessoa não tá lá, a pessoa não tá nem aí escutando. Imagina Cleofas e Maria de Cleofas. Porque os dois confiavam em Jesus, saíram de Emaús. Muitos vizinhos, daqueles vizinhos que gostam da pitaco, muitos vizinhos falavam, mas esse daí não vai durar nem 2 dias na mão de Jesus. Você vai ver, vai dar 2 dias eles vão voltar. Esses daí não vão conseguir, não. Ah, coitado deles. Vão sair daqui pra poder ir lá seguir Jesus, coitado deles. E muitos desmoralizando. Imagina Maria e Cleofas voltando de Jerusalém porque Jesus havia morrido. Por que vocês acham que Jesus voltou à noite com Maria de Cleofas? Por que vocês acham que Maria de Cleofas e Cleofas voltaram à noite? Ao anoitecer. Ó, fica conosco, já é tarde. E a noite vem chegando. Ao anoitecer. Por que vocês acham que era isso? Porque nesse horário tava todo mundo recolhido dentro de casa. Ninguém tava vendo. Para eles não passar vergonha, eles vieram um pouco mais tarde para dar tempo de chegar à noite. Pensa bem como é que eles é esperto. E então Jesus veio e ao invés de se colocar no meio deles, ele se colocou no lado. E quando ele entrou dentro de casa, aí sim ele se colocou no meio. Para dar o real sentido. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Jesus quer se colocar no meio de nós. Então toda vez que você for jantar, você sempre lembra de deixar aquela cadeira na ponta vaga para Jesus chegar e sentar. Não faz isso não. Toda vez que você for jantar, toda vez que você for fazer alguma oração, lembra de Jesus e lembra dessa parábola. Lembra desse evangelho. Que na minha opinião é um dos evangelhos mais bonitos. Ele torna a Maria de Cleofas e Cleofas a acreditarem nele. É um evangelho tão lindo. Ele diz tudo, ele explica novamente, né? Ele faz um breve resumo de tudo aquilo que ele fez ao longo da sua jornada pela terra. E ainda faz a partilha do pão. O que torna Maria de Cleofas e Cleofas acreditarem em Jesus novamente. Não foi só o pão que ele comeu. Não foi só o pão que eles comeram. Mas foi a palavra da forma que Jesus falava. Então, neste momento, fechem os seus olhos agora. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos porque tu nos enviaste Jesus Cristo para nos salvar.
Nós te pedimos, ó Pai, que abençoeis a todos nós neste instante, que vivemos com problemas matrimoniais, que vivemos com problemas na vida. Abençoai a todos os casais da terra, Senhor, para que neste momento em nenhum deles falte você na vida. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.